Hoje eu vou mostrar uma ideia de peça em crochê super útil e também super simples de ser feita. Eu espero que você goste. Vamos lá? Eu vou utilizar esse fio, que é o fio barroco, tá aqui o tex dele, mas você pode utilizar um outro fio também da sua preferência, tá? Para a peça de hoje, eu vou utilizar uma xuxa de cabelo, um elástico, mas você também pode utilizar uma argola de acrílico. Aqui eu vou iniciar fazendo o nó corrediço. Agora eu vou prender aqui o meu fio, introduzindo dentro do elástico e fazendo um ponto baixíssimo. Na sequência, vamos fazer uma corrente, laço o fio, introduzo dentro do elástico, busco o meu fio, laço e tiro as 3 alças de uma vez, formando o ponto médio. Nós vamos fazer um total de 40 pontos médios. É super simples. Nós vamos laçar, introduzir dentro do elástico e tirar todos os fios de uma vez, os 3 fios que estão na agulha. Então, nós vamos trabalhar 40 pontos médios aqui dentro. Preenchi toda a minha argola com pontos médios. Agora eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto médio e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto aqui nesse mesmo ponto. Para os 2 próximos pontos, nós vamos fazer um ponto alto, ficando aqui no início com 3 pontos altos. Ficará assim. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos, um aumento. Vamos prosseguir fazendo 3 pontos altos, um aumento por toda a volta. E aqui vamos ficar com um total de 50 pontos altos. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Subo 2 correntes, faço um ponto alto neste mesmo ponto da base. E aqui vamos trabalhar 2 voltas de ponto sobre ponto. Para cada ponto da base, vamos trabalhar um ponto alto por 2 carreiras, tá? Cada carreira com 50 pontos.
Finalizei aqui as minhas 2 voltas de ponto sobre ponto. Para a próxima carreira, vamos iniciar fazendo 9 correntes. Após fazer as 9 correntes, vamos laçar a agulha por 2 vezes e introduzi-la no mesmo ponto da base. Busco o fio, laço e tiro de 2 em 2 alças por 3 vezes, fazendo ponto alto duplo. Agora, vamos trabalhar 3 correntes. E aqui na base, vamos pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Então, ficou assim no início. Prossigo fazendo 3 correntes. Laço a minha agulha por 2 vezes. Pulo 4 pontos aqui da base. No próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio, laço e tiro de 2 em 2 alças por 3 vezes, formando ponto alto duplo. Trabalho 5 correntes de separação, laço a agulha por 2 vezes e faço mais um ponto alto duplo no mesmo espaço. Formando um V. Trabalho 3 correntes, pulo 4 pontos da base. No quinto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Trabalho 3 correntes, laço a agulha por 2 vezes, pulo 4 pontos da base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto duplo. Agora, faço 5 correntes, laço a agulha por 2 vezes, faço mais um ponto alto duplo aqui, completando o leque. E nós vamos continuar repetindo esse mesmo padrão por toda a volta. Aqui no final, vão sobrar 4 pontos na base e nós vamos introduzir a agulha na 4ª correntinha. Nela, faço um ponto baixíssimo, fechando a volta. Agora, caminho por mais 2 correntes para ficar bem no meio do leque. Aqui dentro do leque, vamos fazer um ponto baixo. Trabalho 3 correntes, laço minha agulha por 2 vezes, e aqui em cima do ponto baixo da base, vamos trabalhar um ponto alto duplo. Faço 5 correntes de separação. Laço por 2 vezes, volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto duplo, formando o ponto V. Se você quiser, você pode marcar o primeiro ponto baixo. Para seguir, vamos fazer 3 correntes e agora um ponto baixo aqui dentro do V. E será isso que vamos repetir por toda a volta. Então, faço 3 correntes, em cima do ponto baixo da carreira anterior, trabalho um ponto V. Então, faço primeiro o ponto alto duplo, depois 5 correntes de separação e mais um ponto alto duplo no mesmo espaço. Trabalho 3 correntes
e faço um ponto baixo aqui dentro do V. Repito isso por toda a volta. Pronto. Para fechar a segunda volta desse ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo bem aqui no primeiro ponto baixo. E para essa próxima volta, vamos repetir o que fizemos lá na primeira. Então, faço 4 correntes para dar a altura do ponto alto duplo, mais 5 correntes de separação. No mesmo ponto da base, faço um ponto alto duplo. Dessa forma. Faço 3 correntes. Introduzo a agulha dentro do ponto V e trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntes. Laço a agulha por 2 vezes. Dentro do ponto baixo da carreira anterior, vamos fazer um ponto V, com um ponto alto duplo, 5 correntes de separação. Mais um ponto alto duplo, nesse mesmo ponto da base. Sigo fazendo 3 correntes, um ponto baixo dentro do próximo ponto V, e assim sucessivamente, até finalizar a volta. E aqui nós vamos continuar repetindo essas 2 voltas, a primeira e a segunda, até atingir 24 voltas. Pronto, pessoal, fiz 24 voltas desse ponto. E aqui você pode trabalhar menos ou mais voltas, tá? Com esse ponto, caso você prefira uma peça maior ou menor. Agora, eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo ponto da base. Você pode marcar esse primeiro ponto. E aqui dentro do leque, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. No próximo ponto, no ponto alto duplo, vamos fazer um ponto baixo. Aqui dentro dessas correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. E em cima do ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. E agora, vamos repetir tudo novamente. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo em cima do ponto alto duplo, de cada ponto alto duplo. E aqui dentro do ponto V, vamos trabalhar 3 pontos baixos. Então, vamos seguir essa sequência, trabalhando ponto baixo por toda a volta. Com essas quantidades de ponto, dentro do espaço das correntes,
dentro do ponto V, vamos trabalhar 3 pontos. E entre os pontos baixos, nos espaços das correntes, vamos fazer 2 pontos baixos apenas. Pronto, pessoal, finalizei a minha volta com ponto baixo. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente, 2. E agora, eu vou fazer 2 voltas de ponto médio. Então, aqui nós vamos seguir dessa forma, fazendo um ponto médio para cada ponto da base por 2 voltas. Agora eu vou fazer uma alça para esse puxa-saco. Então, eu vou trabalhar 20 correntinhas, pode ser menos ou mais, tá? Após fazer todas as correntes, eu vou voltar aqui no mesmo ponto da base e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Para continuar, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto médio por toda a volta. Aqui dentro das correntes, eu vou trabalhar o mesmo número ou número perto das correntes que eu fiz. No caso, eu vou fazer aqui dentro dessa alça 18 pontos baixos. Faço um ponto baixíssimo aqui na base, uma correntinha. Vou cortar o meu fio deixando uma sobra de mais ou menos meio metro, 50 centímetros, para fazer um acabamento aqui da alça, tá? Então, eu vou passar esse fio aqui dando voltas aqui na base da alça.
Quando eu achar suficiente as voltas, eu vou passar esse fio aqui por dentro dessas voltas que a gente deu e vou fazer o acabamento desse fio pela parte de trás da peça. Para finalizar, eu vou fazer um pequeno tassel aqui para a parte da frente da peça. Então, eu corto aqui um fiozinho para prender uma miçanga e fazer o tassel super simples, só para ficar com detalhe aqui na frente. Então, dobrei a minha peça dessa forma. E aqui, paralelo à alça, pegando a última volta de ponto médio, eu vou introduzir aqui o fiozinho, pegando apenas esse ponto. E depois eu vou aplicar a bolinha. Pronto, apliquei a bolinha, que é onde vai ficar o tassel. E aqui eu vou passar o fio enrolando aqui nos meus dedos por algumas vezes para formar o tassel. Tá suficiente, corta o fio. E vamos cortar esse fio aqui no meio para podermos colocar aqui na nossa peça. Agora, pessoal, nós vamos colocar o fio bem no meio aqui dessa bolinha e vamos dar alguns nozinhos aqui para prender todas essas sobras. Para finalizar o tassel, peguei mais uma sobra de fio, coloco uma ponta para cima, seguro aqui com os meus dedos, formo uma barriguinha, depois volto para o lado esquerdo e vou dando voltas nessas sobras de fio.
Quando achar que está suficiente, nós vamos passar a sobra de fio por dentro dessa argola que deixamos. Puxe a sobra de fio que está na parte de cima até que o nó se esconda completamente dentro da peça. Essa sobra de fio aqui da parte de cima eu vou cortar. E depois vamos aparar todas as pontinhas. Eu espero que você tenha gostado do resultado dessa peça em crochê super útil, bem versátil, que vai dar um visual super bonito também para a sua casa. Se você gostou da ideia de crochê de hoje, não esqueça de deixar o seu like e também um comentário me falando o que você achou da confecção dessa peça, desse puxa-saco em crochê, super prático e bem rápido também de ser feito.